és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Boa noite, irmãos, irmãs, graças e paz a todos. Quero agradecer a todos os irmãos que se fazem presente aqui conosco, em mais um momento de live de oração. E eu queria agradecer desde já a presença da Kátia, que está aqui entre a gente, que Deus esteja abençoando, com toda a sua família, a Elita, o Paulo, a Larissa, a Tili, o Rodrigo, que hoje não está conectado com o seu perfil, né? Percy Power, que Deus esteja abençoando a vida de toda essa família, em nome do Senhor Jesus. Temos aqui também a Carla, que está conosco. Carla, Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui também a Helena Violante, já cheguei, boa noite a todos, glória a Deus. Temos aqui a presença do Jeff Alexandre, conectado aqui com a gente, também com a Mariângela ali, acredito eu, Mariângela também conectada com a gente. Boa noite, irmãos e irmãs, essa é a mensagem do Jeff e da Mariângela. Temos também aqui a Sônia, conterrânea aí do pastor Carlinhos, que nessa noite está responsável de nos trazer uma mensagem ao nosso coração. Esposa do pastor Uchoa, aqui conectado também aqui com a gente, pastor Carlinhos. Temos também aqui a Lenilda Tagino, Deus abençoe, a Lenilda, a Ana Lia Rochelim também aqui com a gente, a Ana Lia e a Ana Cláudia também juntas, conectadas aqui para a glória do Senhor. Queridos irmãos, também entre nós temos aqui, e eu fico muito honrado em recebê-lo aqui no nosso momento, pastor Carlinhos Queiroz, da Igreja de Cristo, ali no estado do Ceará. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Pastor Carlinhos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, uma alegria, Leonardo, estar com você. Meu abraço, meu afeto para todos os queridos e queridas que estão aí com a gente. E assim, na expectativa e na esperança de que o nosso Deus possa abençoar os nossos corações, ou continuar abençoando os nossos corações, e que tenhamos a graça e a inspiração do Espírito, tanto você quanto eu, os nossos irmãos e irmãs, para tornarmos esses momentos em momentos graciosos, desfrutando o sentimento da presença de Deus e o acolhimento da sua graça e da sua comunhão. Amém, amém, pastor, e desde já a gratidão de toda a igreja pela sua presença aqui conosco. Quero também agradecer a presença do Rodrigo Andrade, que está aqui com a gente, Rodrigo e toda a sua família, conectados também, o Lécio, o Rafael, né, a Gilvânia, hoje é dia, inclusive, do psicólogo e da psicóloga. Gilvânia, parabéns para você que exerce essa profissão tão especial aí na vida de muitas pessoas. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos também a Débora Santos, que está aqui conosco, e temos aqui alguns outros irmãos que já entrarão e estarão conosco participando desse momento. Queridos irmãos, vamos iniciar essa reunião de oração, fazendo uma oração, pedindo a Deus que Deus tome a direção desse momento. Esse momento,
como eu já tenho dito, é preparado para a glória dele, é preparado para o louvor e engrandecimento do seu nome, e somos apenas instrumentos seus, pela graça dele, para abençoarmos vidas. Então, nesse momento, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida, te agradecer, ó Deus, pela nossa existência, te agradecer, ó Deus, pelo teu favor infinito para com nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor tome a direção desse trabalho, tome a direção dessa reunião. Essa reunião, ó Deus, acontece para o louvor e glória do teu santo nome. Pai, que tudo aquilo que seja dito, tudo aquilo que seja ministrado aos nossos corações, que venham da tua parte, Senhor, que venham aos nossos corações segundo o teu direcionamento. Pai, recebe a nossa oferta de louvor, recebe a nossa oferta de gratidão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja que está em casa diz amém. Amém. Queridos irmãos, eu queria fazer uma leitura bíblica que se encontra lá em Mateus, capítulo 5. Eu separei, pastor, essa leitura em sua homenagem, Mateus, capítulo 5, porque eu sei que o senhor tem um livro escrito, né, Ser é o Bastante, e esse livro mudou a minha percepção a respeito, né, das bem-aventuranças, e eu separei esse texto como leitura introdutória, também em sua homenagem. Legal. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Eu peço a você que você pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Queridos irmãos, com essa leitura, eu convido a todos a estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, e confessando que Ele é soberano em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor?
Tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te colocas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te tornas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te portas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém, amém. Louvamos a Deus, porque Ele é e continua sendo tremendo em nossas vidas. Queridos irmãos, chegamos ao momento das nossas orações, do nosso momento de intercessão, como sempre fazemos. E temos alguns agradecimentos aqui que foram feitos no dia de hoje, né? O agradecimento feito pela nossa irmã Marisa, que agradece a Deus pelo seu cuidado, o cuidado dele pelas nossas vidas. Também temos um agradecimento da nossa irmã Eliane, que agradece ao Senhor pela formatura, né, da nossa querida Ana Beatriz, que eu acredito que seja filha do Rômulo. Ela se formou-se em administração. Deus esteja abençoando a Ana Beatriz. E temos alguns pedidos de oração aqui. Temos um pedido de oração do grupo da SRA, que é o grupo da Coordenadoria Regional de Adultos, que eles pedem oração, pede a Deus para que Deus mande chuvas às regiões do nosso país, onde existem áreas que estão sendo afetadas pelas queimadas, né? Então, eles pedem oração para que Deus mande chuva a essas regiões onde estão sendo afetadas pelas queimadas, né?
a natureza e o meio ambiente também precisam das nossas orações. Esse é o pedido de oração do grupo da CRA. Temos também um pedido de oração que foi feito no dia de hoje, oração pela família do Gustavo, para que Deus esteja consolando e confortando o coração de toda a família, né? Também temos o pedido de oração da nossa irmã Mariângela, que pede oração pela Flávia Chaves, que nesse momento encontra-se hospitalizada com anemia. Então, Cris, nós temos esses pedidos de oração. Se você tiver algum pedido de oração a ser feito, comente aí, coloque aí no chat, que nós estaremos fazendo, lendo o seu pedido de oração e realizando a oração propriamente dita. Aproveitando aqui a presença do pastor Carlinhos, eu quero pedir ao Senhor que, por gentileza, estivesse orando, em especial, pela família do Gustavo. O Gustavo é um presbítero nosso aqui, da nossa igreja. Recentemente ele faleceu. É, é, ele se internou por Covid-19. Ele veio a falecer em decorrência às sequelas que a Covid deixou em seu corpo. E a família, nesse momento, precisa das nossas orações, precisa do conforto divino, precisa do consolo divino. E eu peço ao Senhor que, em especial, esteja orando por essa família, que é uma família muito abençoada, muito querida aqui para com toda a nossa comunidade. E eu estarei fazendo a oração pelos demais pedidos que foram feitos ao longo desse dia. O senhor pode começar orando por essa família, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos o quanto a dor da morte nos afeta, a dor da separação, do distanciamento. E eu peço nesse momento que o Senhor esteja abençoando a família do Gustavo, o Espírito Santo, que é o Consolador, que sempre age nas nossas vidas, que toda a família do Gustavo, todas as pessoas queridas da família, possam acolher, receber e elaborar bem essa consolação que só o Espírito Santo pode nos conceder na hora da dor e da aflição. Que a saudade, ó Deus, sirva como elemento e instrumento para lembrar que a gente só sente saudade de pessoas boas e a gente só sente saudades de momentos bons. E é nesse sentido, ó Deus, que a saudade venha aguçar a celebração de que tivemos entre nós um irmão de vida digna e abençoadora. E que nesse momento, ó Deus, de separação e dor, a consolação do Espírito Santo traga uma elaboração inusitada e esperançosa da ressurreição daqueles que morrem com o Cristo Jesus de Nazaré. Que essa família seja poderosamente abençoada e que acolha a invasão e a consolação do Espírito Santo. Que o Senhor esteja fazendo com que as lágrimas se transformem em bálsamos profundos. Que a dor se transforme em celebração de vida. E, ó Deus, que a saudade venha aguçar o reconhecimento da beleza e da grandeza da vida do irmão Gustavo entre nós. Nós te louvamos, pedimos o teu cuidado, a bênção da provisão e da proteção de toda essa família, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor.
Teu microfone está fechado, Leonardo. Agora. Queridos irmãos, a partir dessas orações, eu convido vocês a mais uma vez estarmos louvando ao Senhor e após esse louvor, nós entraremos com a palavra e com a mensagem de Deus ao teu coração. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito entrar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Agora me lembrei que eu devia tirar o mute do microfone. Eu já peço desculpas aos irmãos, eu acho que ninguém ouviu a oração que eu fiz, mas sintam-se representados, viu, na nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez eu queria apresentar a vocês o pastor Carlinhos, que está aqui com a gente.
que com muita alegria aceitou o nosso convite, e é uma honra recebê-lo aqui entre nós. E eu quero dizer a vocês que esse momento é um momento que vai ser aberto para vocês participarem também, onde vocês poderão fazer perguntas, e eu peço a vocês que não se sintam constrangidos, não fiquem contidos de forma alguma. O pastor Carlinhos está aí, ele é uma pessoa que faz questão que perguntas sejam feitas, né? E não se sintam melindrados, né? E eu peço a vocês que, na decorrência, aquilo que ele vai ministrar, que vocês perguntem, e eu tenho certeza que, na medida do possível, o pastor Carlinhos estará respondendo as perguntas de vocês. Pastor Carlinhos, para quem não conhece, pastor Carlinhos é pastor da Igreja de Cristo, ali no estado do Ceará, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que já conhecem o pastor, inclusive já hospedaram ele em sua casa, né? A Sônia. Pastor, estou tentando desmutar aqui o seu microfone e não consigo. Eu pensei que estava. Legal. Sônia, saudades também, querido. Legal, legal. O senhor também está conectado aqui com a gente hoje. O pastor, ele é escritor, o pastor já atuou em várias frentes sociais, trabalhou na Compassion, é isso, né, pastor? Na Compassion, Visão na Visão Mundial. Mundial, exatamente. Na diaconia, exatamente. Também. Diaconia também. O currículo do pastor é um negócio incrível. Daria um outro livro, só o currículo dele daria um outro livro. Mas, pastor, eu falei para o senhor que eu acabaria sendo injusto na sua apresentação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito engajada com trabalhos sociais. E eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória aqui, antes do senhor ministrar a palavra para a gente. Legal, Leonardo, agradecer a você, a todos os meus queridos e queridas que estão aqui com a gente. Um abraço aí para a Sônia e para todo mundo. Dizer que é um privilégio participar desse momento, já tenho sido abençoado aí com a sua presença, abençoado aí com esses cânticos bonitos, né? O pessoal lindo, cantando, louvando a Deus. Isso é muito bacana. E graças a Deus por essa tecnologia, um pouco diferente da tecnologia do apóstolo Paulo. Ele preso e usava a tecnologia de escrever as cartas e mandar as cartas para as comunidades. A gente tem essa tecnologia cuja comunicação, além de gerar conteúdos, vai à fisionomia, à expressão facial. Então, nesse aspecto, a gente até leva alguma vantagem em relação aos nossos queridos e queridas lá do primeiro século, que diante das perseguições, das dificuldades, dos vários isolamentos sociais que eles viveram por outras circunstâncias, conseguiu comunicar a beleza do Evangelho e conectar toda, até porque a nossa conexão é por causa da soberania e da comunhão, soberania de Deus e da comunhão do Espírito Santo, dos vínculos que nós temos com Jesus Cristo de Nazaré. Bem, Carlinhos é um menino que nasceu em Fortaleza, no Ceará, no tempo que Fortaleza ainda era, o lugar onde eu nasci, ainda era uma região rural. Eu nasci no lado da cidade de Fortaleza, que tinha fazendas, sítios. Estou descrevendo isso até porque não faz muito tempo que eu comecei a perguntar a mim por que eu gostava tanto do mundo rural se eu sou filho de uma cidade urbana. Depois eu descobri que não. Eu sou filho da Fortaleza quando ela tinha ainda muitas regiões rurais. E aí eu sou filho dessa época. Sou encantado pela natureza, pela agroecologia, por tudo que diz respeito à natureza me encanta. Nasci numa família muito pobre, não é? Nasci numa casinha de pau a pique, conhecida aqui como Casa de Taipa. Tanto que algumas pessoas perguntam assim, você é comprometido com os pobres? Esse seu discurso de comprometido com os pobres? Eu digo sim, hoje eu tenho que ser comprometido com os pobres, porque no passado eu era o próprio pobre. Então eu nem precisava ter compromisso, eu já era o cara pobre, eu estava naturalmente comprometido com a minha vida, com o meu jeito de ser.
Deus foi abrindo outros espaços e outras condições, e eu não quero perder essas minhas raízes, né, com as pessoas que, para a sobrevivência, precisam de muita tenacidade, de muita engenharia inteligente para continuar vivendo. Sou filho, quando eu me dei conta que eu era gente, quando eu me dei conhecimento da existência, eu já estava numa família evangélica. Então, eu nasci numa família evangélica. Meu pai é um pastor peregrino, nômade, um missionário. Meu pai foi o primeiro evangelista na perspectiva protestante de algumas cidades do Rio Grande do Norte e de algumas cidades do Ceará. Ele evangelizava a cavalo. Então, eu trago essas memórias boas da família, uma família muito solidária, acolhedora. O fato de que morávamos em Fortaleza e os hospitais para atendimento de pessoas doentes da zona rural, geralmente as pessoas buscavam Fortaleza para esses atendimentos na área da saúde, a nossa casa civil de hospedaria hospedou muita gente sofrida, muita gente pobre. Então, esse aspecto da vocação para acolhimento das pessoas carentes e necessitadas já estava no coração e na prática do meu pai e da minha mãe. Eu acho que isso, de alguma maneira, se tornou também uma prática de vida, e depois, com as minhas elaborações bíblico-teológicas, eu percebi que havia uma fundamentação a respeito disso. Isso me deu muito mais conforto e muito mais segurança, até para não fazer esse tipo de atividade por modismo ou por pressionado por alguma ideologia, mas muito mais pela inspiração daquilo que o Evangelho propõe e até por conta da sensibilidade humana, atendendo o sofrimento e a dor das outras pessoas. Junto a isso, a evangelização, que é algo que tem marcado também toda a minha história de vida, desde o tempo da universidade, participando na Aliança Bíblica Universitária, apoiei por algum tempo, e um tempo prolongado, o movimento dos Atletas de Cristo aqui na minha cidade. Fui conselheiro durante uma boa temporada, e também igrejas que eu sempre dirigi, a gente sempre implantou muitas congregações. Então, falo isso até porque o pessoal fica num discurso chato para valer, dizendo que quem cuida das áreas sociais esquece da evangelização. Isso é uma maldade de quem não quer fazer as duas coisas. E aí, sem nenhuma maldade, mas só para questionar as pessoas, quando alguém chega e fala isso, eu pergunto quantas pessoas você evangelizou, quantas pessoas você batizou, quantas igrejas você implantou, quantas congregações você implantou. E aí nem me proponho em dizer por que eu faço isso, por que estou fazendo isso, porque pode parecer arrogante e prepotente você ficar justificando, mas assim, entender que o evangelho é assim mesmo, é uma mensagem muito, muito plena e muito completa, né? E contempla todas as áreas da vida, a adoração, a evangelização, a proclamação, a comunhão, o discipulado, e tudo isso é serviço, né? Tudo isso é serviço. Eu sempre digo que a igreja é diaconia, a igreja é serviço. O que eu estou fazendo aqui agora, eu espero que seja um serviço ao coração, à mente e à edificação das pessoas. O que esses irmãos e irmãs estavam fazendo agora aí, enquanto uns estavam dedilhando os instrumentos para gerar uma música agradável aos olhos, e os outros cantando aí as poesias para abençoar os ouvidos da gente, isso é um serviço. Essa iniciativa que você toma para facilitar esse processo de comunhão com os irmãos e irmãs é um serviço. Então, ser igreja é estar a serviço do mundo, né? E a gente serve proclamando, a gente serve fazendo ações sociais, mediações políticas, a gente serve lutando por justiça, a gente serve praticando a misericórdia. O discipulado é um serviço, e por aí vai, né? Então, mais ou menos isso, né? Eu gosto de servir, trabalhei na Visão Mundial, uma organização não governamental internacional de apoio principalmente a crianças em situação de vulnerabilidade. Trabalhei por 27 anos, e aí com a morte do diretor executivo da Diaconia, que é uma associação de igrejas, a sede é no Nordeste, em Recife, mas é uma associação de 11 igrejas no Brasil.
o diretor executivo na época faleceu, e eu fui convidado pelo board, pela diretoria da época, para ser o diretor executivo da diaconia, e eu fui por quase 3 anos. Aí hoje faço algumas consultorias para outras entidades, inclusive para a Visão Mundial também, e sirvo a igreja aqui em Fortaleza, né? Eu estou servindo em duas comunidades. Eles dizem que eu sou pastor da comunidade, mas eu sou muito nômade, eles é que são pastores da minha vida, homens e mulheres que cuidam, e a gente se cuida mutuamente, né? Gosto de escrever, faço isso por encanto, fascínio. Agora mesmo, antes dessa reunião, estava fazendo o prefácio do livro de um amigo meu, e escrever para mim é encantador. Amém, amém. E, pastor, o tema de hoje, como nós havíamos conversado, né? E eu quero deixar isso também já livre para as pessoas que quiserem fazer perguntas. O tema de hoje é esperança em tempos de pandemia, né? Esperança em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivenciando. E eu já quero começar logo fazendo uma pergunta, pastor, ao Senhor, para começar essa provocação, propriamente dita. Como ter esperança, pastor, depois de aproximadamente 118 mil vidas aí levadas pela Covid-19? Como ter esperança em um país onde recentemente foi diagnosticado que as pessoas negras tiveram um alto índice de mortalidade, 10% ao longo desses 10 anos, houve esse crescimento. Como ter esperança num mundo onde o racismo estrutural ainda é algo latente? Nós temos visto muitas lutas aí, frentes de lutas aí, principalmente nos Estados Unidos. E eu queria começar fazendo essa provocação, Senhor. E eu quero já deixar o Senhor com a responsabilidade de nos trazer a palavra e responder essas perguntas e muitas outras que serão feitas pelos nossos irmãos que estão nos assistindo. Eita, camarada, você faz uma pergunta complexa demais, né? Por mais singela que seja, não se tem uma resposta simples para esse tipo de pergunta. A primeira ênfase que eu quero dar sobre a esperança é entender a esperança como um dom de Deus, né? A esperança não como a expectativa de um resultado. Claro que a palavra, na sua raiz, é a expectativa daquilo que se espera. A esperança é uma expectativa daquilo que há de vir, daquilo que há de se manifestar. E, no caso do Evangelho, se manifestar para que a vida seja plena, seja completa e vivida com todas as suas dimensões e em toda a sua plenitude. Então, Paulo, em Coríntios, no capítulo 13, lá no final da sua poesia, quando ele vai falar sobre eu quero mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, vai falar do caminho do amor, no final do texto ele diz, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. Então, Paulo fala de uma dimensão que diz respeito ao amor, que é relacional, amor a si, amor a Deus, amor às pessoas, e claro, nós nos amamos e amamos as pessoas quando somos visitados e visitadas pelo amor de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e esse amor invade o nosso coração, e invadidos por esse amor, nós nos tornamos seres humanos mais solidários. A ideia do solideus, né? O Deus que na sua solitude, ou solideus, que em se reconhecendo cheio de amor, se torna solidário. Essa mesma manifestação acontece com os seres humanos, em nossa solitude, em comunhão com Deus e na descoberta da vida, batizados de amor, buscamos a solidariedade com nossos irmãos e irmãs, com as pessoas sofridas e até com a possibilidade de interceder e orar pelos opositores, pelos inimigos e ter cautela com os perversos. Essa é uma dimensão das nossas relações. A fé que diz respeito a essa resposta humana à revelação de Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus oferecido a todos os seres humanos e
a revelação é esse ato em que Deus procura se dar por conhecido aos seres humanos. Essa revelação, na qual Deus procura se dar reconhecido aos seres humanos, os seres humanos conseguem captar ou fazer um link com essa revelação a partir da fé. Então, a fé é essa capacidade de resposta a essa manifestação ou essa revelação de Deus para os seres humanos. E a esperança é o dom natural que deve permear todo o coração e toda a vida do ser humano. É um dom de Deus que diz respeito à expectativa daquilo que se manifesta em plenitude. Por exemplo, nós somos chamados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos nós fomos predestinados, pré-desenhados, pré-organizados para esse macro projeto de vida que é viver no modelo de vida que Jesus Cristo viveu. Esse é o nosso grande projeto de vida. Nós somos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo até a imagem de Jesus. E João vai dizer na sua epístola, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, que como ele é, nós veremos, e como ele é, nós seremos. Especialmente esse último texto que eu citei, ele é um texto que fala dessa expectativa de algo que ainda não chegou. E aí nós esperamos que isso se concretize, vivermos a imagem e a semelhança do Jesus Cristo de Nazaré. Então, entender a esperança, primeiramente, como um dom, e não somente a esperança como aquilo que vai acontecer, ou seja, é um dom em si mesmo. Eu tenho a esperança de viver mais alguns bons anos de vida. Isso pode não acontecer, mas eu não vou jogar fora o dom que é o dom da esperança. Então, a primeira colocação que eu quero fazer aqui sobre a esperança é manter a esperança como um dom. O que eu espero pode acontecer ou não. O que eu não posso é perder o dom. O que eu não posso é perder a esperança. Como não podemos perder a beleza do amor, como não podemos perder a profundidade da nossa fé, seja a fé confessional, seja a fé enquanto prática de vida, seja a fé enquanto luta por justiça, fé testemunial. Nós não podemos jogar fora esses dons, esses atributos que Deus deu aos seres humanos, né? A fé, a esperança e o amor. Então, primeiro, entender a esperança como um atributo, como um dom de Deus. E aí gerar expectativas boas sobre a vida. E, claro, expectativas daquilo que é factível, daquilo que é possível. Eu chamo também de utopia possível. Essa utopia de ser semelhante ao Jesus de Nazaré, ela será um dia plena e completa, ela será possível. Viver numa nova sociedade, com plenitude de justiça, todos os seres humanos se relacionando com muita paz, né? O cordeiro pastando com o leão. O que eu acho bonito desse texto, que é o leão aprendendo a comer capim, né? O leão pastando com o cordeiro, desculpa. É o leão que aprende o jeito de ser do cordeiro, não é o cordeiro que aprende, não diz que o cordeiro vai ser carnívoro, diz que o leão vai aprender a pastar. Isso é muito legal nessa analogia bíblica, né? Ou seja, a figura que está representada aí, essa é a esperança que eu tenho, a figura que está representada é a figura do cordeiro, e o leão é que se transforma em animal que pasta, não é o cordeiro que se transforma em leão. Isso é uma figura, para mim, inusitada lá dos profetas. Então tem esse aspecto da esperança que eu quero primeiramente colocar como um dom de Deus. Mas tem um outro aspecto da esperança, e aí tem a ver com a pergunta, desculpa esse arrodeio mais prolongado, que é quando Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, a experiência é esperança. Que coisa, né? Então, esse texto vai dizer para a gente que a esperança é decorrente da tribulação. E para algumas famílias e algumas pessoas, essa enfermidade, a Covid-19, essa onda
de pandemia que afetou todo o universo e afetou algumas famílias mais pobres, que não tinham acesso aos mesmos mecanismos de saúde que outras, se bem que mesmo homens e mulheres que tinham acesso ao plano de saúde, quase que todos viveram nas mesmas condições. Claro que há situações mais complexas, logo no primeiro momento, no Maranhão principalmente, Amazonas, nas periferias de Fortaleza, a mesma situação, nas periferias do Rio de Janeiro, nos bolsões de pobreza, tanto em São Paulo quanto no Rio, as pessoas se vulnerabilizaram muito mais, é um fato. E o texto de Paulo é que ele vai dizer uma coisa, eu não tenho a compreensão plena disso, eu não tenho uma elaboração teórica sobre isso, mas Paulo diz que a tribulação produz a experiência e a experiência gera a esperança. Então, como ter esperança num contexto de tantas pessoas mortas? Minha esposa, por exemplo, perdeu a sogra, que era minha mãe, mas não foi por convite, mas foi no mês de outubro. 10 dias depois, ela perdeu o pai, isso no final do ano passado. Aí, no começo da pandemia, ela perdeu a mãe, aí a mãe foi diagnosticada com Covid positivo, então ela perdeu a sogra, ela queria muito bem, porque ela morava aqui com a gente, e aí ela perdeu a sogra, perdeu o pai, perdeu a mãe. Na semana que ela perdeu a mãe, perdeu um irmão da mãe, ou seja, um tio. Logo depois, isso também com Covid positivo, atestado Covid positivo. E logo depois, um outro tio, que aí já foi por um outro problema de saúde. 5 pessoas num período muito curto. Então, você imagina o estado emocional, não dava nem tempo elaborar uma morte, já vinha outra, e não fazia muito tempo que tinha perdido a irmã mais jovem, a irmã caçula, foi afetada por um câncer e foi muito invasivo e foi fatal. Como trazer consolação? Paulo vai falar sobre isso, como trazer esperança, consolação e esperança. Paulo diz que a tribulação produz experiência e a experiência não confunde. Aliás, a experiência produz a esperança não confunde. Olha que coisa interessante. Tiago vai usar um argumento muito semelhante. Ele diz que nós precisamos ser pacientes na tribulação, resistentes na tribulação, e ele até diz, alegremo-nos na tribulação. Quando ele diz alegremo-nos na tribulação, eu presumo que Tiago não está dizendo fiquem contentes com a situação que provocou a tribulação. Fiquem regozijados com a tribulação em si. Ele mais adiante vai dizer que a nossa aprovação diante da tribulação vai gerar mais tenacidade e mais maturidade humana. Depois você pode ler o texto que eu estou fazendo referência, Tiago, capítulo 1, de 1 a 5. Nós seremos pessoas mais amadurecidas, seremos seres humanos mais plenos e teremos mais tenacidade. E essa é a esperança que eu tenho. Então, a esperança do ponto de vista da expectativa é, primeiro, eu espero que as pessoas que passaram por esse sofrimento saibam transformar esse luto em vida, que saibam sepultar em seus corações e em suas vidas os legados, as virtudes que essas pessoas que se foram deixaram. Poucas pessoas vão ter essa habilidade de fazer do sepultamento do corpo do outro, lá no cemitério, e ao mesmo tempo plantar no coração as sementes bonitas da vida do outro, de tal forma que o outro fica, entre aspas, ressuscitado no coração e na vida da gente. Eu fui muito amigo do meu pai, eu conheci, nós éramos amigos de viajar juntos, e depois eu escrevi o livro do meu pai, e cerca de 15 capítulos, 16 a 15 capítulos que eu escrevi sobre o meu pai, foi logo depois da morte dele. A sensação que eu tinha enquanto estava escrevendo era que meu pai estava mais vivo dentro de mim, mais vivo em minhas memórias, com legados mais implantados no meu coração do que durante o período da vida. Ou seja, dependendo da elaboração que se faz, eu posso ter a esperança de viver mais a despeito da morte de alguém bem perto de mim. Algumas pessoas não vão mudar. Honestamente, eu não tenho muita expectativa. Eu lido com jovens em conflito com a lei. Tive duas reuniões com eles de forma virtual agora essa semana. Às vezes me dá uma tristeza, um desânimo, porque parece que alguns caras não mudam mesmo, não querem transformação, mesmo diante da dor, mesmo diante de algumas mortes, mesmo diante
de situações dificílimas, a gente percebe a indiferença, como se o cara tivesse banalizado a vida dele, banalizado a vida dos outros, e é por isso que ele mata. Costumo ouvir deles frases do tipo, tanto faz matar como morrer, a vida para mim não vale nada. Enquanto eu escuto isso de alguns, eu fico com o coração visitado de esperança, e podia citar vários deles aqui que tiveram suas vidas transformadas, que são casados, que sobrevivem de um trabalho digno, tem filhinha, um deles, o Lindenberg, por exemplo, que tem uma filhinha. Né? Então, enquanto eu percebo muita dor de um lado, é possível gestar a esperança que vem da tribulação. A esperança dos discípulos, ela é uma esperança que se fortalece na morte e ressurreição do Jesus de Nazaré. O Calvário se tornou para os discípulos um extraordinário sinal de esperança. Aliás, toda a teologia construída por Paulo, João, Tiago, Mateus, Lucas, Marcos, se bem que Marcos é mais um historiador do que um narrador com tendência teológica, mas todos aqueles que fizeram algumas elaborações mais teológicas, mais doutrinárias, todos eles sinalizaram a esperança em cima de tribulações e dores. Paulo sistematiza isso de uma maneira mais clara, com mais evidência e de maneira mais explícita. Ele diz que a tribulação produz a experiência e a experiência gera esperança. E a esperança não confunde. A esperança não confunde. Então, à luz de algumas situações que eu presenciei nesse cenário do momento, a gente ainda tem esperança. Por que eu tenho esperança? Eu tenho esperança a despeito da comunidade evangélica ser hoje uma comunidade muito truculenta, ser uma comunidade batizada de linguagens de violência, ser uma comunidade que não consegue fazer o discernimento entre o evangelho e ideologia, seja ela de extrema esquerda ou de extrema direita. A despeito disso, eu ainda encontro nessas comunidades sinais de esperança. Eu, quando ando por aí, eu fico observando alguns líderes da IPI, já que eu estou com vocês, da Igreja Presbiteriana Independente, a despeito de algumas diferenças, mas eu encontro líderes marcados por amor, marcados por espírito de pacificação. Eu encontro líderes que são construtores da paz, são diplomatas da paz, que têm fome e sede de justiça, que estão comprometidos com as dores e as aflições das pessoas, e isso me gera esperança. São sinais fortuitos, mas o fermento do evangelho não é uma presença massificada. É exatamente a ideia do fermento. Jesus chama de um pouco de fermento. É um pouco de fermento que pode levedar a massa. Então, eu tenho esperança, porque, a despeito de perceber a morte e tanta indiferença, a despeito de perceber a morte por causa da pandemia, mas a morte por causa da violência, e percebo os seres humanos que morreram espiritualmente, e percebo os seres humanos que deixaram morrer dentro de si a sensibilidade pela vida, que deixaram morrer dentro de si o amor, que deixaram se sepultando todo o espírito de pacificação, toda a possibilidade de reconciliação. A despeito dessas manifestações nos desumanos, eu encontro outros que se permitem batizados de humanidade, que se permitem batizados da graça de Deus, que se permitem invadidos do amor de Deus. Enquanto alguns estão vomitando violência e alguns outros lambendo na calçada e sentindo o gosto desse vômito da violência, eu encontro muitos irmãos e irmãs que estão transpirando amor, destilando graça de Deus. Eu encontro irmãos e irmãs, e não são poucos, e tenho andado por aí, que transpiram e respiram misericórdia e respiram bondade. Isso me dá esperança. O que é que me dá esperança? Me dá esperança ter encontrado jovens na nossa comunidade que, diante da pandemia, correram risco de vida, sendo solidários, atendendo as famílias mais pobres, orientando as crianças,
facilitando processos de convivências em meio a espaços da mais extrema violência da minha cidade, isso me gera muita esperança. Quero ser solidário com a dor daqueles que se foram, das famílias, né, que sofrem por aqueles que se foram. Eu quero deixar o meu coração profundamente marcado por essas dores. Eu sou uma pessoa que já tem mais de 60, tenho 66, mas da mesma forma como os médicos estavam correndo risco, algumas pessoas, teve um momento, claro que quero fazer isso com muita responsabilidade, que eu não me ausentei das ocasiões de levar uma palavra de consolação para os momentos de despedida de poucas pessoas, de estar no cemitério com todo o cuidado, com toda a proteção, com toda a profilaxia e atendendo todos os protocolos necessários, e mesmo que à distância, tentando gerar num olhar, até porque o rosto ficava coberto por uma máscara, eu não podia expressar o meu sorriso, mas eu tentava sorrir através do olhar, através da visão, e levar uma palavra de consolação que pudesse promover esperança nos corações aflitos e machucados. Eu tenho esperança porque eu percebo, ainda que seja uma minoria, quando eu digo minoria, é porque eu não tenho muita visibilidade disso. Você tem uma igreja que está aí na mídia, você tem uma igreja que resolveu ser indústria da fé, a fazer mercado da religião, mas, por outro lado, a gente encontra uma igreja que ama, que caminha por estradas de solidariedade, de amor e de muita bondade. Isso me gera esperança. E a minha esperança mais profunda é porque eu acredito numa história que se chama Sopro do Espírito Santo. Eu espero que, da mesma forma como os negros e negras, homens e mulheres de etnia negra nos Estados Unidos foram visitados por esse sopro do Espírito Santo, né, há mais de um século, eles e elas outra vez se permitam invadidas por esse amor do Espírito Santo. É chocante ver um cidadão ajoelhado. Acho que, como pastor, tanto ouvi como também preguei, animando o pessoal a se ajoelhar sempre, a se colocar de joelho. Mas depois eu descobri que alguém pode se colocar de joelho asfixiando a vida de uma pessoa. Eu posso, de joelhos, pressionar o pescoço de um cidadão até a morte. Conheço homens religiosos que, de joelhos, asfixiam, a palavra não está vindo, asfixiam a vida dos seus filhos e filhas. Eu não estou asfixiado, é que a palavra não estava saindo mesmo. Então, mas homens e mulheres que de joelhos, né, fazem isso. Mas conheço homens e mulheres que, com o coração consternado, com o coração quebrantado, ajoelhados ou não, esses homens e mulheres conseguem gerar vida para outras pessoas. Eu percebi que o meu microfone estava em mute há pouco tempo. Foi só um intervalo rápido ou foi por muito tempo? Só um intervalo rápido. Tá bom, então tá bom, foi algum toque. Que tempo eu tenho ainda, querido? Pastor, temos aqui duas perguntas para o senhor. Já foram elaboradas aqui duas perguntas. Temos aqui a pergunta do pastor Shoa. Amar é uma característica de quem tem esperança? É difícil dizer quem vem primeiro, mas deixa eu dizer uma coisa interessante. Esperança é uma característica de quem tem amor. Eu gosto dessa ideia de que o amor é a base, é o fundamento, ou seja, você não tem esperança e como característica surge o amor. Eu acredito que a esperança é uma das características mais interessantes de quem tem o amor. Então, na verdade, o amor é o fundamento, é o alicerce básico, porque Deus é amor. E aí, quando nós amamos, nós temos esperança. Por isso que o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, e
e o amor jamais acaba. Então, na verdade, o fundamento é o amor. E um dos sinais que nós amamos é que temos esperança. Ou seja, quem ama acredita que o filho vai ser recuperado. Quem ama acredita que o casamento pode ser restaurado. Quem ama acredita que esse Brasil pode ser mudado. Por que que isso acontece com quem ama? Porque quem ama sempre acredita. Quem ama sonha. Quem ama espera. Né? Quem ama pacientemente elabora. Quem ama age com tenacidade. Quem ama não fica acomodado. Quem ama toma a iniciativa. E aí, se a gente tem amor, eu vou ter esperança que as pessoas vão morrer menos. Se a gente tem amor, eu vou ter esperança que nós vamos vencer a violência. Se a gente tem amor, eu vou ter esperança que esse Brasil pode ser mudado. Agora, se nós temos ódio, violência, aí não tem como ter esperança. Não tem como ter esperança. É tanto que eu tenho sempre dito isso. Esse momento de pandemia e de muita dor gera esperança para quem souber elaborar a situação. Eu tenho visto pessoas que não mudaram. E encontro pessoas que não querem mudar. Claro que eu estou me referindo a um segmento social mais complicado. Mas eu posso me referir a outro segmento. Eu participei das reuniões aqui em Fortaleza sobre a abertura ou não das igrejas. E eu percebi com muita tristeza, por outro lado, sem nenhuma surpresa, as igrejas que vivem trabalhando com o mercado da fé, elas não mudaram. Não vejo sinalizações. Elas foram mais imprudentes na questão do isolamento social e fizeram sempre pressões para que ninguém atendesse a uma demanda tão óbvia para uma doença que não se conhece com ainda todas as suas complexidades, mas pode até ser que no futuro se descubra que algumas providências não eram tão necessárias assim, mas é o tempo e a ciência que vai responder para a gente essas questões. Então, nesse ambiente eu não tenho muita esperança, não. Eu tenho esperança nos ambientes onde eu percebo sinais do Evangelho, vida do Evangelho. E aí, fechando aqui a resposta, não quero me prolongar, para mim não é que o amor seja um sinal de quem tem esperança, é que a esperança é um sinal de quem é batizado de amor ou batizada de amor. Amém. Glória a Deus. Pastor, temos outra pergunta aqui da Sônia. A banalização das mortes é falta de esperança? De novo, talvez a mesma coisa, né? O amor de muito há de se esfriar. Eu acho que é uma banalização da vida por causa da falta de amor. E aí eu percebo essa linguagem há muitos anos nessa minha lida e nesse meu envolvimento tentando ser um facilitador desses processos históricos de vida de meninos e meninas que vivem em conflito com a lei, e dá para perceber muito claramente que eles morrem ou matam porque banalizam a vida. Então, a banalização da vida é primeiro um paradigma dentro das pessoas. Por isso que Jesus diz uma coisa sobre isso. Tem uma coisa que Jesus diz que eu acho que vai na direção eu acho que há uma conexão com a pergunta, que é: se eu, sem motivo, tenho ódio do meu irmão, se eu, sem motivo, me distancio do meu irmão, da minha irmã, se eu, sem motivo, trato o irmão e a irmã de maneira pejorativa, a palavra lá é raca, né? Chamo de raca, no sentido de se eu deprecio a vida do outro. Se eu faço isso sem motivo, não é por causa do outro, é por causa de mim. Então, se sem motivo eu tenho alguma coisa contra alguém, é porque eu já matei uma pessoa. Eu matei o ser humano que estava dentro de mim. Se sem motivo eu odeio, se sem motivo eu repudio o outro, se sem motivo eu repudio uma pessoa só porque a pele dele é de cor negra, se eu repudio o outro só por causa da opção sexual, se eu repudio a outra pessoa só porque ele é um adicto, é um dependente químico, é um alcoolista, se eu, sem motivo, o outro não fez nada comigo, mas porque ele tem um perfil, uma estética, um jeito de ser que é diferente do meu, eu preciso tomar cuidado porque eu já comecei o assassinato não dele, eu comecei o assassinato do ser humano que sou eu. Por isso que Jesus diz assim, está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém sem motivo odeia o seu irmão, já é digno de juízo. Ele é digno de juízo porque odeia o irmão? Não.
Ele é digno de juízo porque, em odiando o irmão, ele já matou um ser humano que foi ele mesmo. Por isso que ele é digno de juízo, ele já se tornou assassino de si. Então, a banalização da vida é, primeiramente, uma condição interior onde seres humanos perderam a capacidade de amar. A fé e o amor se esfriarão em muitos. Eu acho que a gente está vivendo muito disso. E aí, quem vive esse paradigma do ódio, o paradigma da violência, o outro morrer ou não morrer não faz diferença. Isso é só uma... E daí? Né? E daí? Isso não vai fazer diferença. Vai ser um e daí. E ponto final, né? Porque não tem a sensibilidade de chorar com os que choram, de sofrer com quem sofre, de levar as dores e as cargas uns dos outros, de orar uns pelos outros, né? Então, a banalização da vida não é simplesmente porque muitas pessoas morrem. A banalização da vida é quando nós, seres humanos, na nossa interioridade, já não apreciamos mais a imagem e semelhança de Deus que está dentro da gente. E aí, por causa da contaminação ou da maculação do pecado, nós vamos ter uma tendência mais para o que é banal. Nós vamos ter uma tendência muito mais para a leviandade. Nós vamos ter uma tendência muito mais para a maldade e religiosos mais sérios ainda, porque eles vão ter essa tendência e vão usar a capa da religião para esconder as suas maldades. Isso é mais grave ainda. Porque ontem... Temos visto isso, né, pastor? Só, desculpa interromper, temos visto isso, né? Eu estava falando ontem para esses garotos em conflito com a lei. Quando eu digo garotos é porque eu conheço desde adolescente, mas todos eles já são os cabas rabarbados de bigode, né? Eu estava falando para eles que o perigo do religioso com seus pecados e as suas maldades é a hipocrisia. E o perigo do cara envolvido com a violência é o cinismo. Ou seja, porque eles começaram a contar algumas coisas, eu disse, cara, vocês não estão falando dessas coisas aí que vocês fazem por reconhecer diante de Deus e com vergonha de estarem contando o que vocês contam. Vocês estão contando isso aí porque vocês ficaram cínicos. Então, por isso que a Bíblia vai falar de sepulcro caiado e de sepulcro aberto. O religioso com paradigma de violência e que banaliza a vida, ele é um sepulcro caiado. A podridão está dentro dele e ele tem uma pintura do lado de fora e ele é envernizado de gente boa. Ele é envernizado de cristandade, mas ele é uma podridão por dentro. O cara que está envolvido com a violência, que pratica a violência, que banaliza a vida de maneira pública, que dá o tiro na cabeça, como aconteceu aqui em Fortaleza, de um jovem que deu um tiro, um jovem no assalto, deu um tiro na cabeça de um estudante e se arvorou de herói diante dos seus amigos dentro do presídio, esse cara é cínico. Ele é um sepulcro aberto, não é um sepulcro caiado. Então a Bíblia fala de sepulcro caiado, que é o religioso, mas a Bíblia fala do sepulcro aberto, que é o cínico. É aquele cara que faz a maldade, que já não tem mais vergonha da maldade. Por isso que, às vezes, a confissão de pecados, de maneira aberta e pública, não é um ato de confissão, é um ato de cinismo, tanto da comunidade como de quem confessa. Ou seja, as nossas maldades e os nossos pecados deveriam nos envergonhar de tal forma que nós deveríamos falar deles na privacidade, com vergonha da sociedade. Naturalmente, estou dizendo uma outra coisa que precisa ser retomada, que é o fato de que o indivíduo é público, não, aí é diferente. Se ele cometeu o erro, ele precisa fazer essa confissão pública e esse reconhecimento público para que as pessoas percebam claramente que houve nele um arrependimento profundo. Amém. Pastor, temos outra pergunta aqui, do pastor Cleuton, lá da IPI de Campina Grande. Tema relevante, porém temos visto as igrejas evangélicas divididas em dois lados, esquerdas versus direita. Não seria isso mais uma dificuldade na pregação do evangelho, que é uma mensagem de esperança? Eu acho que é uma dificuldade na pregação da igreja evangélica, mas do evangelho não, porque o evangelho está fora disso. O evangelho é um fermento social que pode converter a direita e converter a esquerda. E não podemos confundir o evangelho com
as ideologias. Claro que cada pessoa faz a sua opção sociopolítica e demarca o seu território, e que assim se faça, mas não pode. O evangelho é outra coisa. O evangelho é um fermento social que vai à casa do Zaqueu, que visita o Nicodemos e acolhe a samaritana. O evangelho é um fermento social que acolhe o filho pródigo. Na verdade, é uma figura que representa os publicanos e pecadores, e que acolhe o menino que ficava em casa, é uma figura que representa os escribas e fariseus. Então, o evangelho é um fermento social. O evangelho tem poder de converter esquerda, direita, de converter torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco. O evangelho tem o poder de converter o pessoal da Igreja de Cristo, de converter o pessoal da IPI, converter batista, converter presbiteriano, converter assembleiano, converter católicos. Então, o evangelho é um fermento que pode invadir e converter, inclusive, as nossas igrejas, né? E aí nós precisamos continuar pregando o evangelho, não confundindo evangelho com isso. Claro que em alguns momentos, quando você fala, por exemplo, de compromisso com o pobre, de promoção de justiça, atribui-se isso aos movimentos de esquerda. Por que atribui-se isso aos movimentos de esquerda? Porque, no caso do Brasil, os movimentos de direita predominaram. Nos países comunistas é o contrário. Quando se fala de pobre, de sofrido em países comunistas, atribui-se isso ao pessoal conservador, vindo das religiões da cristandade, porque lá eles são periferia, lá eles representam os grupos rejeitados. Por isso que nós temos um problema gravíssimo. Nós não podemos aceitar nenhuma forma de ditadura, seja de esquerda, seja de direita. E o discurso do evangelho é você perguntar o seguinte, um cenário, eu espero que esse cenário ajude a facilitar o que eu estou querendo comunicar. Quando eu percebo Pilatos e Herodes discutindo sobre o que é que eles vão fazer de Jesus, na verdade, tanto Pilatos quanto Herodes, eles não estão preocupados com Jesus. Eles estão preocupados com o seu eleitorado. Pilatos e Herodes, eles estão preocupados de como as pessoas vão reagir à decisão que eles tomarem. É tanto que um texto diz que Pilatos queria soltar Jesus, mas por causa do grito da multidão, ele trouxe o Barrabás. Então, na verdade, Pilatos e Herodes representam essas disputas de imagem pública dos poderes. Aí você pergunta, aonde estava Jesus nessa ocasião? Com Pilatos ou com Herodes? Cara, Jesus estava com Barrabás, que não tinha chance de primeira instância nem de segunda instância. Quem salvou Jesus não foi o grito, quem salvou o Barrabás não foi o grito da multidão. Quem salvou o Barrabás não foi o Pilatos nem o Herodes. O protagonista daquela cena era o Jesus Cristo de Nazaré. Quem salvou o Barrabás foi Jesus. Quem não deixou o Barrabás ir à cruz foi Jesus, porque ele assumiu a cruz no lugar do Barrabás. E claro, eu sou o Barrabás, todos nós somos. Então, assim, a pergunta é aonde que o evangelho transita, né? Na Galileia dos gentios, na terra de Zebulon, na desprezível Nazaré. E essa é a beleza. Nós precisamos, nesse contexto de polarização ideológica, nesse contexto de acirramento e de tanta violência, nós precisamos reevangelizar a Igreja Evangélica Brasileira. A Igreja Evangélica Brasileira evangelizou principalmente os católicos do Brasil e outros grupos e esqueceu de evangelizar a sua própria comunidade. Temos mais uma pergunta aqui, pastor. Aliás, temos mais duas perguntas e com essas duas nós vamos finalizar o momento de hoje, porque se der, se deixar, viu? A gente vai aqui, vara a noite toda e a gente vai conversando e dialogando e crescendo mais e mais no Evangelho e em tudo aquilo que realmente temos em aprender. Mas aqui tem um alô do pastor Samuel, acho que o senhor deve conhecê-lo. Pastor Samuel, lá do campus do Goitacazes. Uau! Que maravilha, reverendo Leonardo, abração. E manda um abração para o pastor Carlos Queiroz. Que maravilha ouvi-lo mais uma vez, né? Esteve aqui na IPI de Campos por 2 vezes. Isso. Abração, queridão. Deus abençoe sua vida. Abração, um beijo aí para todo mundo. Amém. Um abração, pastor Samuel. Nailza também está aqui com a gente. Um grande abraço aí para essa família, esse casal abençoado. Gente, em nome do Senhor Jesus.
Pastor, temos aqui uma pergunta do Rafael, que é um jovem aqui da nossa igreja. Ele pergunta: em períodos difíceis, como esse que vivemos, como podemos levar as pessoas não cristãs a exercitar e desenvolver a esperança? Eu acho que, primeiro, no caso brasileiro, nós primeiro temos que pensar nas pessoas cristãs, né? Quando eu digo cristãs, eu não estou falando de pessoas que conhecem o Evangelho. Eu faço hoje uma diferença de pessoas que estão na cristandade e pessoas que conhecem o Evangelho. A cristandade brasileira, ela pode ser neopentecostal, ela pode ser cristandade católica, católica ortodoxa, ela pode ser pentecostal, ela pode ser tradicional ou histórica, eu prefiro mais a palavra histórica. Então, nós temos uma gama de cristandade nesse país. E o fato de que as pessoas estão na cristandade não significa que elas conheçam o Evangelho e sejam visitadas pelo Evangelho. Penso que a gente tem hoje uma tarefa muito básica, vou reforçar isso, já falei na primeira pergunta, quero reforçar outra vez, porque eu acho que essa é uma responsabilidade que todos nós precisamos assumir. Nós temos uma tarefa muito básica, que é essa tarefa de reevangelizar a cristandade brasileira, né? De anunciar o Evangelho. Nós somos o maior país católico do mundo, somos o segundo maior país protestante do mundo, ou seja, em se tratando de cristandade, nós somos, talvez, o maior país chamado de cristão desse mundo, porque somos o maior país católico, com população de católicos. Somos o segundo maior país com população de protestantes. Então, mas nós somos, paralelamente, um dos países mais violentos do mundo, nós somos, paralelamente, um dos países mais corruptos do mundo, seja a corrupção desviando os recursos de uma nação, seja a corrupção nos processos que se fazem para corrigir essas questões. Então, as corrupções nos procedimentos e as corrupções no desvios dos bens que deveriam satisfazer as necessidades da sociedade, a corrupção da religião no contexto brasileiro, o suborno, né, que é feito no momento, quando diz em se lidar com o dinheiro, né, isso é muito grave e isso é muito sério. Então, não é só criar a esperança na comunidade não cristã, é criar também na comunidade cristã. Inclusive discernir se a comunidade que nós chamamos de não cristã, se ela não tem, às vezes, mais critérios do Evangelho do que os que estão na cristandade. Eu tenho encontrado pessoas por aí que, quando eu observo a vida, o testemunho, o jeito de ser, mesmo que não tenham os discursos e as elaborações ou as confessionalidades da cristandade, vivem uma vida muito mais interessante e mais bonita do que a vida daqueles que estão na cristandade. E no Evangelho esse é um critério. O Evangelho, o importante não é a confissão, o Evangelho, o importante é a obediência. O protestantismo é mais confessional do que sacramental. O catolicismo é mais sacramental do que confessional. Então, nem o sacramento, nem a confissão. No Evangelho, o importante é a obediência. E aí, se alguém vive em obediência aos critérios do Evangelho, quem sabe esse cidadão, esse homem, essa mulher, esteja mais perto do que Jesus propôs, do que aqueles que, tendo uma bonita confissão e uma correta confissão, não praticam nem a sua confissão e nem praticam o Evangelho. Nesse aspecto, nós precisamos propagar a esperança que converta a cristandade e que converta todo ser humano, inclusive aqueles e aquelas que estão fora da cristandade. Pastor, para nós finalizarmos, temos aqui mais uma pergunta do pastor Shoa. Ele pergunta: como continuar amando e mantendo a esperança? Amor é uma fonte, né? O amor é uma fonte. A fonte está em Deus e essa fonte deve estar dentro da gente. E a gente precisa amar independente das circunstâncias no entorno e precisamos amar a despeito das pessoas que estão no nosso entorno. É só pensarmos em Deus. Deus não ama pelo que somos, Deus ama por aquilo que Ele é. Então, a condição para Deus amar não depende de quem está do outro lado, depende de como é o nosso Deus. Como Deus é amor, como Ele transpira amor, respira amor, como Deus vive o amor, como Deus é a essência
do amor. Não há outro jeito de Deus se manifestar e se fazer presente entre os seres humanos. E aí, na existência, em Jesus Cristo de Nazaré, Deus se fez carne, Deus se fez história, existindo entre nós. E aí, nessa manifestação da existência de Deus através do Jesus Cristo de Nazaré, nós compreendemos o seu amor. De novo, vem aquela história, esperança e amor, né? A fonte do amor que está dentro da gente nos batiza de esperança. Honestamente, eu só acredito que os caras que estão envolvidos em conflito com a lei, que desde a mais tenra infância aprenderam a manusear armas e a cometer violência, eu só acredito que esses caras são transformados por causa do amor de Deus e por causa da graça de Deus. Eu só acredito por isso. Eu só acredito que o nosso país pode ser mudado por causa do amor de Deus, porque às vezes a sensação que eu tenho é que aconteceu conosco o que está em Romanos capítulo 1. Deus os entregou à sua própria desgraça. Deus os entregou à sua própria escolha. Deus os entregou ao caminho que eles resolveram trilhar. Às vezes a sensação que eu tenho com o Brasil Deus disse, é assim que vocês querem? É esse caminho que vocês querem trilhar? Então vão por esse caminho. Aí isso me dá um desânimo. O que é que me dá esperança? Deus é amor. O que é que me dá esperança? Ainda acredito no sopro do Espírito Santo. O que é que me dá esperança? A despeito de nós. Deus pode fazer muitas coisas. Se vai ser com a minha geração ou outra, honestamente não sei. O Jeremias falava dessas esperanças, lamentava e sinalizava as coisas boas que Deus iria fazer. Em alguns momentos a gente percebe que o Jeremias já está aí perto dos seus 70 anos e o Jeremias não desfrutou de nada que ele esperava, exceto o fato de que a esperança estava acesa em seu coração. Mas as coisas que o Jeremias falava, depois ele dizia, daqui a 70 anos. Então o cara já estava com 70, Deus vai fazer, vai ser daqui a 70 anos. Eu sonho e espero que Deus mude a minha nação. Que haja um sopro do Espírito. Se vai ser daqui a 10 anos, 15, 20, 70, aí como um bom crente parecido com os meus queridos presbiterianos, só a soberania de Deus vai dizer, explicar isso para a gente. Amém, amém. Que o Senhor sopre sobre a nossa nação, sopre sobre nossas vidas, né? Sopre a sua graça, o seu Espírito, como o Senhor bem falou, e que esse sopro realmente faça gerar esperança dentro dos nossos corações, porque eu acredito que é isso que nós estamos precisando, de amor, fé e de esperança, como o Senhor bem falou. E para celebrar esse momento, celebrar esse amor, celebrar essa graça, celebrar essa esperança, né, que ela seja cultivada cada vez mais em nossos corações, eu convido você a louvar ao Senhor mais uma vez. Depois desse louvor, nós estaremos fazendo nossas últimas considerações, nossos agradecimentos. Mas eu convido você a celebrar a Deus por essa esperança em nossos corações.
Amém? Que você louve, que você adore, que você engrandeça esse Deus que tem derramado sobre as nossas vidas o seu amor, a sua graça e a sua força. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, quero agradecer a todos os irmãos que se fizeram presentes aqui na nossa live, nossos irmãos de Recife, nossos irmãos de Campina Grande, nossos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana, Segunda Igreja Presbiteriana, independente do Rio de Janeiro, nossos irmãos de Campos do Goitacazes, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, né? Pastor Carlos, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Eu vou agradecer em cearenseis, viu? Em cearenseis. Alguns aqui não vão entender, mas, ei, Marcha, muito obrigado por essa palavra trazida aos nossos corações. Espera aí que está fechado aqui. Em cearenseis tem que ser mais completo, né? Ei, macho. Ei, macho ré, que Deus te ajude aí na estrada. Que Deus te ajude na estrada, é verdade, é verdade. Pastor, fica aqui a nossa gratidão, a princípio a Deus e depois a sua vida por ter disponibilizado esse tempo para estar compartilhando da sua experiência, da sua vivência e daquilo que Deus tem concedido à sua vida e tem, nessa noite, verdadeiramente alimentado os nossos corações. Eu queria orar nesse momento, encerrando essa live de hoje. Eu queria orar pela sua vida, pelo seu ministério, Legal. Orar pela sua comunidade e orar por todos aqueles que nessa noite nos assistiram também, pelas famílias que aqui encontram-se representadas, e eu peço ao Senhor que impetre a bênção sobre nossas vidas logo após essa oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento te agradecer, ó Deus, por cada palavra que foi ministrada, Senhor, aos nossos corações. Palavra cantada, palavra, Senhor, pregada às nossas vidas, esclarecimentos que foram dados nessa noite aos nossos corações. Pai querido, e sobretudo nesse momento eu te agradeço pela vida do teu servo, Carlinhos. Pai querido, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue o abençoando. Abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério. Abençoando a igreja, ó Deus, ao qual ele é pastor nesse momento. Abençoando os projetos sociais, ó Pai, ao qual ele é responsável. Ó Pai, abençoando, Senhor, as instituições pelo qual ele tem trabalhado, Senhor, ele tem dirigido a sua palavra, ele tem contribuído. Pai querido, eu te rogo, Senhor, pela vida dele, eu te rogo pela vida da sua família. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que na vida dele, o Senhor continue providenciando todas as coisas, Senhor. E nunca deixe faltar, ó Pai, o óleo da tua unção, o óleo do teu Espírito, Senhor, sobre a vida dele. Pai querido, cada dia mais ele seja essa inspiração e continue inspirando vidas, Senhor. E continue, ó Pai, pregando o teu evangelho de forma viva, de forma eficaz, como ele tem feito até o dia de hoje. E nós sabemos, ó Deus, que ele faz isso não para que ele seja reconhecido, mas para que o teu nome, através da sua vida, seja glorificado. Por isso, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida do teu servo Carlinhos, pastor Carlos Queiroz. Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que as tuas mãos poderosas continuem estendidas em direção à sua vida, em direção à sua família, em direção à sua igreja, em direção à sua comunidade de fé. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa todas as famílias, Senhor, e todos aqueles que nessa noite se fizeram representados aqui. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que os pedidos que foram feitos, que os clamores que foram realizados, ó Deus, nós temos a certeza que o Senhor, ao seu tempo, e conforme o teu querer, e conforme o teu executar, o Senhor estará respondendo, e o Senhor trará a resposta no momento certo e na hora certa. Pai, nesse momento,
Eu oro, eu oro, Senhor, e te agradeço por cada existência daqueles que nessa noite nos assistiram. Nos concede uma noite abençoada, Senhor. Nos concede uma noite de descanso. Que possamos dizer, como salmista, ó Pai, no Salmos capítulo 4: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o Senhor esteja conosco e continue assim, dando esperança aos nossos corações, cultivando esperança em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, mais do que nunca, nesse ambiente de tanta violência e tanto ódio, rogamos que o teu amor esteja invadindo o coração dos nossos irmãos e irmãs. Pai, mais do que nunca, nesse ambiente onde os poderes institucionais desumanos se manifestam, nós rogamos sobre os teus filhos e filhas a autoridade de serviço da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Mais do que nunca, Pai, nesse ambiente de morte, de dor e tanta lágrima, nós rogamos que o Consolador esteja abençoando as famílias, os homens e as mulheres que vivem momentos de dor e profundo sofrimento. Que os teus filhos e filhas, Pai, que estão aqui com a gente, sejam visitados e visitadas por essas bênçãos preciosas da Trindade, de tal forma que essas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de tal forma marque a vida dos teus filhos e filhas, que aonde quer que eles cheguem, as pessoas no entorno de cada um e de cada uma sejam também marcadas e visitadas pela mesma bênção. Faça assim conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Queridos, uma boa semana. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida da Djanira, que eu acabei não citando. Djanira, lá da cidade de Abreu e Lima. Deus abençoe a vida de vocês, a vida do Charles, a vida de toda essa família. Queridos irmãos, Deus abençoe. Uma boa semana para todos. E nos encontramos para os irmãos aqui da nossa comunidade, domingo, às 19 horas. Pastor Carlos, Deus abençoe. Uma boa semana para o senhor também. Fique com Deus. Querido, obrigado. Se vocês lembrarem sempre, agradeço se orarem por esse trabalho que a gente faz com esses meninos em conflito com a violência. Nós estamos reunindo com eles, que queremos ter uma atividade de batismo, mas como contraponto, como denúncia do batismo que as facções fazem. E queremos fazer isso no meio de um campo de futebol. Mas assim, é uma coisa muito tensa, porque a gente precisa ter sabedoria e discernimento, e não queremos fazer como uma provocação às facções, mas queremos apenas sinalizar qual o sentido mais profundo de um batismo na vida de um ser humano. E aí todos eles estão dispostos a serem batizados, mas a nossa decisão é que nós não queremos fazer num templo fechado, nós queremos fazer num espaço aberto, e estamos pensando num campo de futebol, num dos bairros mais violentos da nossa cidade. Então, orem por isso, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento com essa iniciativa. Amém, queridos? Coloquem esse pedido de oração aí na agenda de oração de vocês e orem por esse propósito, que, se Deus assim permitir, acontecerá, e teremos aí boas notícias, e o pastor Carlinhos vai voltar e vai dar esse testemunho aí para todos nós. Boa noite a todos, queridos. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença.